Será que Jesus foi insensível? A Bíblia Sagrada está repleta de passagens que, para serem devidamente interpretadas, precisam ser contextualizadas. E para isso, muitas vezes precisamos recorrer a achados históricos e arqueológicos para podermos ter a devida compreensão. Há um texto registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 59 a 60, em que Jesus se dirige a um homem e diz a ele: siga-me. O homem responde a Jesus: deixa primeiro que eu vá sepultar o meu pai. E Jesus diz o seguinte ao homem: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá proclamar o reino de Deus. Em um primeiro momento, alguns podem equivocadamente pensar que Jesus teria sido insensível e incompassivo com aquele homem que supostamente teria acabado de perder o seu pai. Mas é necessário termos uma contextualização, entendendo que o sepultamento judaico, feito, por exemplo, no século I, em que se deu a narrativa do Novo Testamento, ele ocorria em duas etapas. Havia o sepultamento primário e o sepultamento secundário. O sepultamento primário era aquele que acontecia imediatamente depois que a pessoa morria. O corpo era normalmente colocado em uma caverna, em uma gruta, ou simplesmente em uma tumba que era escavada na rocha, como aconteceu com o corpo de Jesus após a sua morte na cruz. Já o sepultamento secundário ocorria meses ou até mesmo anos depois que havia ocorrido o falecimento. O corpo já estava decomposto e apenas restavam os ossos, que eram colocados em uma caixa de pedra chamada ossuário e acomodado muitas vezes dentro do canto da própria tumba. O que Jesus se referia era ao sepultamento secundário. A resposta do homem em dizer: deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai, era uma forma educada de dizer que ele tinha como prioridade os seus afazeres pessoais e familiares e não o ato de seguir a Jesus. E Jesus, quando responde a ele: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, vá, porém, você proclamar o reino de Deus, Jesus deixa muito claro que a nossa prioridade deve ser servi-lo, deve ser adorá-lo, deve ser amá-lo. Deixar que os mortos sepultem os seus próprios mortos é deixar que pessoas que são mortas espiritualmente, que não estão voltadas para Deus, se ocupem dos atributos ordinários do dia a dia. Nós, quando somos chamados, devemos nos colocar aos pés do Senhor. Devemos renunciar a tudo, se for preciso, para servi-lo. Cristo disse: quem quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama mais o filho ou a filha do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Se Cristo te chamasse hoje e fosse preciso renunciar a tudo, você estaria pronto?